Você terminou recentemente o seu relacionamento? Ou não ganhou a promoção que queria? Ou foi demitido? Tá com medo de passar por alguma crise financeira? Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja o pensamento negativo que tá aqui, ó, na sua cabeça, se liga, porque nesse vídeo eu vou explicar o que dizem os especialistas, dicas bem interessantes, porque assim, o segredo não é lutar contra o pensamento ou pensar assim, não, vou deixar de pensar, vou evitar. Sabe esse medo que a gente gera e daí fica ruminando, daí no fim fica tudo muito pior? Então não é isso. A ideia aqui é você desafiar o seu pensamento, técnicas bem legais, que inclusive eu aplico, então vem ver esse vídeo completo. Fala galera, sejam muito bem-vindos! Mais um vídeo, mais uma dose de curiosidade pra vocês. E bora falar então dos pensamentos negativos. Eu já fiz um vídeo aqui explicando que pensamento negativo vicia realmente, então dá uma olhada nesse vídeo, porque não tem, é algo assim do nosso cérebro, é instinto de sobrevivência, ele já é treinado pra buscar negatividade, pra buscar, oportunidade de sobreviver, oportunidade. Então a gente fica buscando o negativo e isso é ruim sim pra nossa vida, então já de cara você precisa ter em mente que sim, isso tá sendo muito ruim pra você e por isso que você vai querer assistir até o final pra saber todas as dicas. Bom, e já os antigos, já antigamente se falava sobre essa questão de que assim, o fato em si, ele é neutro, né? O que acontece é a forma como a gente reage diante daquilo. Isso que vai influenciar. O fato é 10%, a forma como a gente reage é 90% daquilo, né? Mas tem duas coisas que acontecem automático quando acontece alguma coisa boa ou ruim. Primeiro, o pensamento, segundo, o sentimento. Porque o que acontece? Isso é automático. O sentimento vem para nos mostrar que se for algo ruim, poxa, tal coisa é ruim, não quero mais que isso aconteça comigo. E o pensamento vem para buscar uma solução e também para encarar aquela situação. Então as duas coisas são muito importantes. Só vir o pensamento não é interessante, porque como que tu vai saber se isso te entristece ou te deixa feliz? Mas também só vir o sentimento também não fica interessante, porque tu precisa lidar com aquela situação e o melhor, aprender com aquilo. Só que o que acontece? A gente fica pensando tanto naquilo que os especialistas chamam até de pensamento ruminativo, que a gente fica ruminando aquilo. E o melhor de tudo é que a gente cria histórias incríveis e projeta para o futuro coisas horripilantes. Então é aí que tá o grande problema. E é aí o que pode sim dar quadro de ansiedade e depressão. E é por isso que você tem que batalhar contra esses teus pensamentos negativos, porque eles podem bloquear sim a sua vida. A propósito, falar de uma coisa boa, se inscreve aqui no meu canal, aqui eu conto curiosidades de comportamento humano e de espiritismo. Eu sou jornalista e eu gosto de estudar bastante. Tudo que eu falo aqui é com base sim em artigos e especialistas. Então a gente precisa ter em mente que é muito importante a gente batalhar, lutar contra esse pensamento negativo, esse pensamento ruminativo, porque não vai ser pela milésima vez que tu vai pensar o porquê do término do relacionamento que vai te levar a uma solução. Isso só vai gerar ainda mais sofrimento. E o pior, né? Você acaba evitando de conhecer novas pessoas, evitando de conhecer novos lugares, de abrir os olhos para coisas positivas da tua vida. Então vamos às dicas. Primeira coisa é aprender a lidar com o seu pensamento e observar ele, porque a gente não para observar. Quando a gente vê, a gente tá lavando a louça e já criando a historinha mental. A gente tá limpando a casa e já tá criando a historinha mental. A gente tá indo pro trabalho e já tá pensando naquilo de novo. Então a primeira coisa é você parar para observar esses pensamentos. Já vai te ajudar bastante. Pensou sobre aquilo? Opa! Estou pensando novamente sobre aquilo. Vamos observar esses pensamentos. Uma das formas de você observar melhor esse pensamento é através da meditação. Já fiz um vídeo aqui a respeito sobre os benefícios da meditação, principalmente de atenção plena, porque você para, você pode ouvir uma musiquinha, respira fundo e escuta o que sua mente tem a lhe falar, o que os seus pensamentos estão falando. Então observa mais esses pensamentos e daí já elenca, já coloca assim, não, vou olhar racionalmente para essa situação e já pensa assim, ó, isso daqui eu criei, isso daqui é o fato. Então o fato, por exemplo, o fato é eu não ganhei a promoção no trabalho. Ok, mas há quanto tempo você já está na empresa? O que você já fez pela empresa? Entende? Você tem que tirar, porque normalmente acontece um fatinho ruim aqui, ok, não fui promovido na empresa, fui demitido, e você vai agregando mais valor àquilo. Você fica, nossa, eu errei ali, eu errei aqui, eu errei ali, ficar agregando valor para aquele pensamento negativo. Então tira tudo que você agregou e muitas vezes até você vai observar que aquele problema ficou desse tamanho aqui, depois que tu vai tirando o valor que tu tinha agregado, né? Depois que você
você observou esse pensamento, você começa a desafiar. Por exemplo, a questão ali do trabalho, se você foi demitido, né? Você vai olhar para aquilo e vai pensar assim, tá, mas essa situação vai definir quem eu sou, o profissional que eu sou, a profissional que eu sou. Não, né? Tá de brincadeira comigo, né? Eu sou muito melhor que isso. E daí tu vai lembrando de todas as coisas boas que você fez, que você já fez na tua carreira profissional, que aquele pensamento ali não te define. Outra dica dos especialistas, que essa eu gosto muito de fazer, é tipo assim, aconteceu a situação, né? O evento isolado ali, a pessoa foi demitida, né? Finge que aquela pessoa foi o seu amigo, entende? Se coloca na posição de dar o conselho. Porque é muito mais fácil, né? Quando a gente dá um conselho, parece que tudo flui e tal. Então, se coloca nessa posição de a pessoa que tá dando conselho. Oi, fulano, então você foi demitido, né? Não fica assim, olha só o profissional incrível que tu é. Então, entende? Se coloca na posição do amigo que tá dando conselho. Isso daí é ótimo. Até porque, assim, ó, sim, os pensamentos buscando soluções, ok, eles são válidos, mas a maior parte, 99,9% das nossas projeções futuras são incorretas, são desastrosas e não valem por nada. Ou então vamos falar sobre um relacionamento amoroso. Por exemplo, tal pessoa terminou com você. Tá, mas isso quer dizer que você nunca mais vai se apaixonar por outra pessoa? Se você está se sentindo inseguro no trabalho, por exemplo, coloca numa lista todas as suas qualidades, tudo que você já fez. E é realmente isso, você precisa ter em mente o que tá no teu controle e o que não tá, porque o que não tá no teu controle não adianta a gente sofrer por uma coisa que, né, não vai ajudar em nada na nossa vida. E pensar sobre o pensamento obsessivo é a maior armadilha. Então você precisa ressignificar. Por exemplo, uma torta de morango. Para você, pode ser que você pensou assim, nossa, que delícia, uma torta de morango. Pode ser que para outra pessoa, opa, torta de morango lembra minha avó, e a minha avó faleceu, minha avó era muito querida. Então, você entende que o fato é a torta de morango. Quem dá o significado para isso é a gente. Então você tem que ressignificar. Pode ser que toda vez que eu pensar na torta de morango, ao invés de ficar triste porque a vozinha faleceu, ficar pensando assim, não, torta de morango, toda vez que eu pensar nisso, eu vou ser grata por alguma coisa na minha vida. Coloca, substitui por emoções positivas, algo positivo. Toda vez que eu pensar em fulaninho, que eu não tenho que pensar, opa, do que eu sou grata hoje? Eu sou grata por isso que está acontecendo no meu trabalho, sou grata por ter a minha casa, sou grata por ter a minha família em volta de mim. E seja o fato de você ser grato pela vida. Você não precisa na hora sentir o sentimento de gratidão, mas pelo menos você está substituindo aquela emoção, substituindo por algo positivo. E aos poucos seu cérebro vai se ligar, opa, fulaninha já não tá mais tão assim por conta daquela coisinha. E outra coisa além de ressignificar é tu redirecionar a tua atenção. Por exemplo, buscar por uma atividade física, buscar por um encontro com amigos, só que não vai sair para encontrar a tua amiga ou teu amigo e ficar os dois ruminando sobre as desgraças da vida, né? Isso é interessante só se for na terapia, né? A dois, que daí você vai refletir sobre aquilo. Mas se não ruminar a situação, mesmo que a dois, não é interessante. Então, o interessante é você ir para beber um drink ou para, enfim, sair, tomar um suco. E daí também tem umas dicas extras. Se você ainda não deu like nesse vídeo, por favor, dá um joinha e lembra de no final do vídeo compartilhar, porque tá muito interessante, viu? Várias dicas, já compartilhei com aquela pessoa que tá vivendo, passando por uma situação difícil agora. Dicas extras é, por exemplo, também evitar desencadeantes de pensamentos, que seja um programa de TV, que seja uma imagem. Sabe quando tu, vi tal coisa, aquilo ali desencadeou para te lembrar novamente do teu emprego, para te lembrar novamente daquela pessoa que terminou contigo, para te lembrar novamente. Então, tudo isso você tem que tentar evitar pelo menos no início, para que você possa lidar melhor, né, e superar esse pensamento negativo. Então, evite isso e tente, claro, para buscar por atividades prazerosas e que não te façam lembrar de determinada situação. Outra coisa é você se lembrar que ninguém é perfeito, que nada é perfeito, que estamos aqui em evolução e aprendizado e que tudo na vida da gente tem que tirar um aprendizado, né? E além disso, a gente tem que valorizar o quê? Nossas virtudes, nossos pontos fortes. E um exercício que é muito interessante que eu vi na internet que eu fiz, inclusive, é o exercício da gratidão. Então tira um tempinho do dia só para pensar em todas as coisas que você é grato, nem que seja o fato de você estar respirando, mas fica pensando naquilo. Depois de 30 segundos pensando naquilo, depois de 30 segundos você fica só sentindo aquele sentimento de gratidão. Pode ser que sim, por você estar passando por esse momento difícil, o sentimento de gratidão não venha logo de pronto, mas é um exercício que você vai fazendo. Se todo dia você agradecer por pelo menos 3 coisas assim da sua vida que estão acontecendo, que estão na sua volta, isso já vai fazer bastante diferença. É o poder da gratidão, já fiz um vídeo a respeito. E realmente a gratidão te dá uma sensação muito boa. Então, gente, sou grata se você assistiu até aqui, até essa parte do vídeo. Então,
Já aproveita, se tá no celular, procura um emoji de estrelinha, bota uma estrelinha aqui nos comentários que daí eu sei que você chegou até essa parte, tá bom? Um grande beijo e compartilhe com mais gente. Valeu!